Existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito com profundidade suficiente, mas que pode mudar completamente a sua vida espiritual. Por que algumas pessoas crescem na fé de forma constante, enquanto outras permanecem estagnadas por anos? E a resposta para essa pergunta não está apenas em circunstâncias, nem em oportunidades, mas em decisões diárias, silenciosas, consistentes. Foi exatamente isso que John Wesley tentou ensinar durante toda a sua vida, porque ele não apenas falou sobre crescimento espiritual, ele viveu isso de forma intensa, disciplinada e profundamente consciente. Então eu te convido a ficar até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas informação, é um conselho que pode transformar completamente a sua caminhada com Deus. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Se você realmente deseja crescer espiritualmente, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu quero crescer na fé. Pode parecer algo pequeno, mas toda transformação começa com uma decisão, e talvez essa seja a sua hoje. Agora pense comigo, com sinceridade. John Wesley acreditava que o crescimento espiritual não acontece por acaso, não é automático, não depende apenas de frequentar a igreja ou ouvir mensagens. Para ele, crescer na fé é resultado de um processo intencional, diário, disciplinado, onde a pessoa decide, repetidamente, buscar a Deus acima de qualquer outra coisa. Ele observava que muitas pessoas desejavam uma fé forte, mas não estavam dispostas a viver de forma consistente aquilo que fortalece a fé. Queriam sentir mais, mas não buscavam mais. Queriam crescer, mas não mudavam hábitos. Queriam profundidade, mas permaneciam na superfície. E aqui está o primeiro grande conselho de Wesley. Crescimento espiritual exige decisão diária. Não é algo que você faz uma vez. Não é algo que depende do seu humor. Não é algo que acontece apenas quando você sente vontade. É uma escolha, todos os dias, mesmo quando você está cansado, mesmo quando está ocupado, mesmo quando não sente nada. Porque a fé verdadeira não se sustenta apenas em sentimentos, mas em compromisso. Wesley acordava cedo, muitas vezes antes das 5 da manhã, para orar, ler as Escrituras e examinar seu próprio coração. E não porque era fácil, mas porque ele sabia que sem isso, sua alma não permaneceria forte. Ele entendia que a vida espiritual precisa ser alimentada constantemente, assim como o corpo precisa de alimento diário. Agora pense nisso. Quantas vezes você deixou de buscar a Deus porque estava cansado, ocupado ou distraído? É exatamente nesses momentos que o crescimento espiritual é interrompido. E é exatamente nesses momentos que a decisão faz toda a diferença. Outro conselho poderoso que Wesley deixou é este: proteja seu tempo com Deus como se fosse o tesouro mais valioso da sua vida. Porque é exatamente isso que ele é. Mas muitas pessoas tratam esse tempo como opcional. Se sobra tempo, oram. Se sobra disposição, leem a Bíblia. Se sobra energia, refletem. E o resultado disso é uma fé fraca, instável e inconsistente. Wesley não negociava esse tempo. Para ele, a comunhão com Deus não era um complemento da vida. Era o centro. Era a base. Era a fonte de tudo. E talvez aqui esteja um dos maiores segredos que você precisa entender. Você não cresce espiritualmente adicionando Deus à sua rotina. Você cresce quando Deus se torna o centro dela. E isso muda tudo. Muda suas prioridades, muda suas decisões, muda sua forma de viver. Agora, existe um terceiro conselho que é ainda mais profundo e que muitas pessoas ignoram. Examine constantemente o seu coração. Wesley fazia isso todos os dias. Ele se perguntava: estou vivendo de forma que agrada a Deus? Minhas atitudes refletem minha fé? Meu coração ainda está sensível à presença de Deus? E essas perguntas não eram apenas reflexões, eram ferramentas de transformação. Porque quando você para se examinar com sinceridade, você começa a perceber coisas que antes ignorava, pequenas distrações,
Pequenas atitudes erradas, pequenas negligências, e são exatamente essas pequenas coisas que com o tempo enfraquecem a fé. Mas quando você identifica, você pode corrigir. E quando corrige, você cresce. Agora deixa eu te dizer algo muito importante. Crescimento espiritual não é sobre perfeição. É sobre progresso. É sobre constância. É sobre não desistir. Mesmo quando você falha. Mesmo quando você erra. Mesmo quando sente que não está avançando. Wesley também ensinava que a fé cresce quando é colocada em prática. Não adianta apenas ouvir. Não adianta apenas aprender. É preciso viver. É preciso agir. É preciso aplicar. Amar pessoas difíceis. Perdoar. Servir. Ajudar. Ser intencional. Porque a fé que não se transforma em ação enfraquece. Mas a fé que é praticada se fortalece. E talvez agora você esteja percebendo algo importante. Crescer na fé não é complicado, mas exige compromisso, exige decisão, exige disciplina, exige constância. E a pergunta que fica é: você está disposto? Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários. Eu escolho crescer todos os dias. E lembre-se, não é sobre fazer tudo perfeito a partir de hoje. É sobre começar. É sobre dar o primeiro passo. É sobre decidir que você não quer mais viver uma fé superficial. Agora deixa eu te chamar para um nível ainda mais profundo, porque se você chegou até aqui, não foi por acaso. E talvez este seja exatamente o momento em que Deus está tentando te despertar para algo maior, algo mais sólido, algo mais verdadeiro na sua vida espiritual. Então eu quero te pedir algo simples, mas muito sério. Não apenas ouça, absorva, reflita e, se possível, já comece a decidir mudanças enquanto escuta. E antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários. Eu decidi crescer espiritualmente, porque decisões públicas fortalecem compromissos internos. E o que você vai ouvir agora pode marcar o início de uma transformação real na sua caminhada com Deus. John Wesley não apenas falava sobre crescimento espiritual, ele estruturava a vida para que esse crescimento fosse inevitável. Ele entendia algo que muitas pessoas ignoram. A fé não cresce em ambientes desorganizados. Quando a vida está cheia de distrações, sem disciplina, sem prioridade clara, sem tempo definido para Deus, a tendência natural não é crescer, é estagnar. Por isso Wesley organizava sua rotina com intenção. Ele determinava horários, criava hábitos, estabelecia prioridades, porque sabia que quem não governa o próprio tempo acaba sendo governado pelas circunstâncias. E aqui está um ensinamento profundo. Se você não decidir quando vai buscar a Deus, provavelmente você não vai buscar. Ele também ensinava que o crescimento espiritual exige profundidade, não apenas frequência. Muitas pessoas oram, mas oram rápido, distraídas, sem entrega. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas leem sem atenção, sem reflexão, sem aplicação. E isso cria uma ilusão de espiritualidade, mas não produz transformação real. Wesley buscava qualidade. Ele mergulhava na oração. Ele meditava nas Escrituras. Ele refletia sobre o que estava lendo. Ele perguntava: como isso muda minha vida hoje? E essa é uma chave que você precisa entender. Não é quanto você faz, é como você faz. Uma oração sincera de 5 minutos pode ser mais poderosa do que uma hora de palavras vazias. Outro ponto essencial no conselho de Wesley é este: afaste-se daquilo que enfraquece sua alma. Crescer na fé não é apenas adicionar hábitos bons, é também remover aquilo que atrapalha. Ele observava que muitas pessoas queriam crescer espiritualmente, mas continuavam alimentando distrações, pensamentos negativos, ambientes que esfriavam a fé, conteúdos que roubavam tempo e foco. E isso cria um conflito interno, porque você tenta crescer, mas ao mesmo tempo se expõe a tudo que te enfraquece. Wesley ensinava que a vida espiritual exige escolhas claras. Você não pode querer uma fé forte enquanto alimenta uma mente fraca espiritualmente. E aqui entra algo muito prático. Observe o que ocupa o seu tempo, o que domina sua mente,
o que prende sua atenção. Porque aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta sua fé, ela cresce. Se você alimenta distrações, elas crescem. Se você alimenta dúvidas, elas crescem. E isso explica por que muitas pessoas não avançam. Não é falta de desejo, é falta de direção. Wesley também enfatizava a importância de andar com pessoas que fortalecem sua fé. Ele criou pequenos grupos, onde as pessoas compartilhavam suas lutas, suas vitórias, suas dificuldades, suas decisões espirituais, porque ele entendia que a caminhada cristã não foi feita para ser solitária. Quando você está sozinho, é mais fácil desanimar, é mais fácil relaxar, é mais fácil voltar atrás. Mas quando você está conectado com pessoas que também querem crescer, existe encorajamento, existe correção, existe motivação. Agora pense nisso. Com quem você tem caminhado? Suas conversas te aproximam de Deus ou te afastam? Suas amizades fortalecem sua fé ou enfraquecem? Porque isso influencia mais do que você imagina. Outro ensinamento profundo de Wesley é este: pratique aquilo que você aprende imediatamente. Muitas pessoas acumulam conhecimento espiritual, assistem vídeos, ouvem pregações, leem livros, mas não aplicam. E conhecimento sem prática não transforma, apenas informa. Wesley acreditava que cada verdade aprendida precisa ser vivida o mais rápido possível, porque é na prática que a fé se torna real. Se você aprende sobre oração, ore. Se você aprende sobre perdão, perdoe. Se você aprende sobre disciplina, pratique. Porque é assim que a fé cresce, em movimento. E existe ainda algo que talvez seja um dos conselhos mais difíceis, mas mais transformadores. Permaneça constante, mesmo quando você não sentir nada. Esse é um ponto que muitas pessoas não entendem. Elas acham que crescimento espiritual está ligado a sentir presença, emoção e intensidade o tempo todo. Mas Wesley sabia que existem dias secos, dias silenciosos, dias em que a oração parece vazia, dias em que a leitura não parece impactar. E é exatamente nesses dias que a fé é fortalecida de verdade, porque nesses dias você não está sendo guiado por emoção, mas por decisão. E fé baseada em decisão é muito mais forte do que fé baseada em sentimento. Agora deixa eu te dizer algo com muita clareza. Se você aplicar apenas metade do que foi dito aqui, sua vida espiritual já vai começar a mudar de forma visível. Não porque existe uma fórmula mágica, mas porque princípios espirituais, quando praticados, sempre produzem resultado. Mas tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável e profunda. Você está disposto a viver assim todos os dias? Não apenas quando é conveniente, não apenas quando sente vontade, mas todos os dias. Porque esse foi o diferencial de John Wesley. Não foi talento, não foi facilidade, foi constância, foi disciplina, foi decisão. Agora eu preciso que você entenda algo que pode definir completamente o rumo da sua vida espiritual daqui para frente, porque chegar até aqui não é o mais difícil. O mais desafiador é permanecer, é continuar, é não voltar para o mesmo padrão de antes, é não permitir que tudo o que você ouviu se torne apenas mais um conteúdo que você consumiu e esqueceu com o passar dos dias. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um chamado muito sério. Não trate este momento como comum, porque decisões espirituais verdadeiras não acontecem todos os dias. E talvez hoje seja exatamente o dia em que Deus está te chamando para um nível mais profundo, mais disciplinado, mais real. Se isso faz sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários. Eu vou permanecer firme, porque crescer é importante, mas permanecer é o que transforma tudo. John Wesley entendia algo que poucas pessoas realmente praticam. Crescer na fé é difícil, mas manter o crescimento é ainda mais desafiador. Muitas pessoas começam bem, se empolgam, criam novos hábitos, sentem uma motivação inicial, mas com o tempo vão relaxando, diminuindo o ritmo, perdendo intensidade
até voltarem praticamente ao mesmo nível de antes. E isso não acontece porque elas não querem crescer, mas porque não aprenderam a proteger o crescimento. E aqui está um dos conselhos mais poderosos de Wesley. Tudo aquilo que você constrói, espiritualmente, precisa ser protegido, com a mesma intensidade com que foi construído. Isso significa que não basta começar a orar. Você precisa proteger esse hábito. Não basta começar a ler a Bíblia. Você precisa defender esse tempo. Não basta sentir vontade de crescer. Você precisa transformar isso em disciplina diária, porque tudo o que não é protegido se perde. E isso é muito real na vida espiritual. Agora deixa eu te ensinar algo extremamente prático e profundo. Crie estruturas espirituais na sua rotina. Não dependa de motivação. Não dependa de vontade. Crie horários, crie hábitos, crie um ambiente. Defina um momento do dia onde você vai buscar a Deus e trate esse momento como prioridade absoluta. Wesley fazia isso com seriedade, porque ele sabia que o que não tem lugar definido na agenda dificilmente permanece na vida. Mas existe algo ainda mais profundo. Aprenda a lutar contra a distração. Porque um dos maiores inimigos da fé hoje não é a perseguição, é a distração. São minutos que viram horas. São hábitos que parecem inofensivos, mas roubam seu tempo, sua atenção, sua energia espiritual. E quando você percebe, o dia passou e Deus ficou para depois. Wesley vivia com consciência de tempo. Ele entendia que cada minuto importava, que cada escolha tinha impacto. E talvez você precise fazer uma pergunta muito honesta hoje. O que está roubando o meu tempo com Deus? E mais do que identificar, você precisa decidir cortar, ajustar, reorganizar. Porque crescimento espiritual exige renúncia, não apenas de coisas erradas, mas muitas vezes de coisas desnecessárias. Outro ponto essencial que Wesley praticava e ensinava é este: mantenha o coração sensível. Porque você pode continuar praticando hábitos espirituais e, ainda assim, perder a sensibilidade. Pode orar, ler, ouvir, mas sem conexão real. E isso é perigoso. Por isso ele examinava constantemente o coração. Ele não apenas fazia coisas espirituais, ele observava como estava por dentro. Se ainda havia amor por Deus, se ainda havia sede, se ainda havia sensibilidade. E aqui está algo que pode te ajudar muito. Não tenha medo de parar e ajustar. Se perceber que está fazendo tudo no automático, pare, recomece, volte à essência. Fale com Deus com sinceridade, não com palavras bonitas, mas com verdade. Agora existe um ponto que talvez seja o mais importante de todos. Aprenda a crescer mesmo em dias difíceis, porque se sua fé depende de dias bons, ela não é forte. Wesley enfrentou cansaço, críticas, rejeição, pressão, dias sem emoção, dias sem resposta. E mesmo assim continuava. Isso é maturidade espiritual. É quando você ora sem sentir, lê sem vontade, busca mesmo cansado, permanece mesmo em silêncio, porque você entendeu que Deus não depende do seu sentimento, mas da sua decisão. E isso muda tudo. Agora imagine sua vida vivendo assim por meses, por anos. Imagine a transformação, imagine a força espiritual, imagine a estabilidade emocional, imagine a clareza de propósito. Porque é isso que acontece quando alguém decide crescer e permanecer. E talvez você esteja pensando, isso parece difícil demais. E eu vou ser sincero com você, é mesmo. Mas também é o caminho mais transformador que existe. Porque enquanto muitos vivem uma fé instável, superficial, dependente de emoções, você começa a construir algo sólido, profundo, constante. E isso te diferencia. Agora eu quero te fazer uma pergunta final. E eu quero que você responda com sinceridade, não para mim, mas para você mesmo. Você quer apenas sentir algo espiritual de vez em quando? Ou quer se tornar alguém espiritualmente forte de verdade? Se a sua resposta for a segunda, então você já sabe o que precisa fazer. Começar, continuar, proteger, ajustar, persistir, todos os dias. E antes de encerrar, eu quero te convidar a transformar esse momento em uma decisão prática. Escreva aqui nos comentários:
Eu escolho crescer e permanecer. Porque quando você declara isso, você está assumindo um compromisso consigo mesmo e com Deus. E se este vídeo falou com você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa crescer espiritualmente. Porque no final das contas, o conselho de John Wesley é simples, mas poderoso. Não basta começar bem. É preciso permanecer até o fim. E talvez hoje seja o começo de uma nova fase na sua vida.